A crise dos canudos. Estariam as faculdades perdendo completamente seu valor por conta do fato de que muitas pessoas estão fazendo faculdade e ninguém consegue emprego? Ou será que tem algum tipo de razão, até política, por dentro disso? O meu nome é Dante, sou professor de inglês e designer de métodos e hoje a gente vai estar falando sobre educação. Eu tenho aqui uma matéria bem interessante que meio que toca nesse assunto. Eu já pensei bastante sobre isso, na realidade eu pensei a minha vida inteira sobre essa questão, porque desde que eu tinha meus 17 anos, eu basicamente não tive muito de uma oportunidade inicialmente, e depois eu meio que internalizei essa minha falta de, oportunidade como uma autoderrota, e dessa autoderrota eu vim a aceitação de que a faculdade também havia perdido o seu efeito, o seu impacto, e de que eu provavelmente não me beneficiaria muito, e de que possivelmente eu estaria num pior lugar do que se eu tivesse feito faculdade. Eu discordo com o Dante de 2017. Porém, eu consigo ver que existem coisas que ele estava certo e coisas em que ele estava errado, e hoje a gente vai estar vendo isso em específico. Vamos desenvolver lendo essa matéria aqui. O diploma deixou de ser o ponto final, a nova transformação do ensino superior. Nos últimos anos, a transformação do mercado de trabalho, acelerada pela tecnologia, encurtou carreiras, fragmentou ocupações e colocou em xeque a ideia de que a formação superior é o ponto de chegada. Não só isso, essa matéria não aborda todos os problemas, eu queria abordar isso aqui também, que é o número de graduações anuais, que é o que eu tô falando. As faculdades, então, estão inchando, a gente tem a ascensão do EAD acontecendo, né? A gente tem um lobby imenso ocorrendo por várias associações, por exemplo, a Associação de Psicólogos, que conseguiu vencer e conseguiu proibir EAD de psicologia, filhos da mãe, mas o EAD tá aqui para ficar. A gente não pode negar de que a comodidade de conseguir fazer a sua educação em casa, sem ter uma restrição de tempo específica, é muito superior e vai permitir uma qualidade muito maior. E essa é a flexibilidade e a revolução tecnológica que precisa acontecer dentro das faculdades. Só que a gente não pode negar também que hoje em dia tem muita gente fazendo faculdade. A gente tem o problema das uniesquinas. Aqui em Jaraguá do Sul, onde que eu moro, a gente tem um polo educacional de medicina, onde que veterinários, médicos, né, tem todas as formações, porém, eles não têm equipamentos. Eles têm tão pouco equipamentos bons, né, eu não sei se está melhor agora, isso eu ouvi faz uns 5 anos atrás, mas ano passado, se não me engano, eles saíram como possivelmente uma das piores escolas de medicina do Brasil, certo? E a gente simplesmente sofre disso porque a gente tem escola demais, porque todo mundo quer se graduar hoje em dia. E com o fato também de que todo mundo pode se graduar hoje em dia, por exemplo, uma graduação de engenharia de software pela Estácio é R$ 200 por mês. Sim, porque é basicamente um curso online. Você não tem professores, é um custo muito baixo, né? O que acontece é que hoje em dia você se gradua e isso não tem peso nenhum, né? O que vai mudar é a sua experiência, né, trabalhando no setor, a sua experiência fora da faculdade e a sua dedicação. E é tudo por conta desse inchaço que está acontecendo com as faculdades. Deveríamos acabar com as graduações por conta disso? Não, eu acho que é legal que as pessoas estejam se educando e se profissionalizando. Mas e os encanadores? Mas e os pedreiros, né? A gente precisa dessas pessoas também. Então, claramente precisa ser estudado. A gente precisa realmente ver um número, porque nem todo mundo tem que se educar pelo resto da vida. Algumas pessoas podem seguir uma carreira acadêmica, outras pessoas podem parar no ensino médio e tá tudo ok. A gente tem que começar a aceitar que tá ok se as pessoas querem parar no ensino médio. Porque senão a gente consegue seres que nem o Mafaldo, né? O Mafaldo, ele obviamente foi sodomizado pela era Lula, que dizia que todo mundo tem que ter educação, todo mundo tem que buscar por uma educação, e agora ele tá assim, né? Basicamente, o Mafaldo, até um tempo atrás, era um larpador, um cracudo de Twitter que simplesmente saía postando um monte de coisa sobre como que ele não consegue emprego, mesmo sendo, né, um cara extremamente qualificado. E olha só, esse tweet aqui dele exemplifica isso perfeitamente. Exatamente. Sei ler francês e alemão e não consigo pagar o aluguel. A educação é para gerar consciência e revolta mesmo. Dada a nossa desigualdade absurda, ser ressentido ao mínimo, eu deveria estar na luta armada. Mafaldo não tem força para carregar uma pistola. Não vamos nos preocupar com isso, sejamos sinceros. Mas isso mostra muito bem o sentimento, né? Eu acho que ele é uma caricatura perfeita dessa pessoa que muitas vezes não apenas se graduou, ele fez pós, doutorado e ele correu atrás de tudo. E ele ainda não é bem pago.
ele ainda não tem um salário bom. Ou muitas vezes ele tem que trabalhar como Uber, né? Como que a gente não ouve a história do engenheiro que é Uber? Pô, realmente, é difícil. E essa conversa, como vocês podem ver, ela tem múltiplas facetas, ela tem múltiplas coisas diferentes. E eu posso falar sobre isso o dia inteiro, basicamente. Porque é um assunto que eu venho conversando sobre desde 2017. Mas eu me lembro que quando eu era adolescente, na FURB, eu me lembro que eles tentaram fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça de que realmente a educação era o futuro, de que eu tinha que fazer ciências sociais e que eu realmente ia, né, a minha vida era aquilo. Eles realmente tentaram fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça. Foi muito bizarro. Eu me lembro disso e eu agradeço a Deus pelos meus pais não terem deixado eu ir pra FURB. Puta merda. Senão eu teria me tornado um esquerdista performático que nem esses que a gente vê na internet. De novo, eu tô ressaltando pra vocês, isso não é um endorsamento de não fazer faculdade. Se você é uma pessoa que se sente apta, você se acha, né, inteligente o suficiente pra ir pra faculdade e você sente que você tem potencial, faça, mas pesquise muito bem qual que é a graduação. Pesquise o grau de sobrevivência que isso terá em relação à inteligência artificial, porque ninguém vai te contratar porque eles gostam de você se tem uma inteligência artificial que faz teu trabalho por R$ 20. Pesquisem esse mercado para ver se ele não tá já muito saturado de profissionais e vejam quais são as chances de você realmente conseguir um emprego depois de graduado. Eu tive a sorte de me tornar o tal do profissional do futuro, do qual essa matéria aqui fala um pouco sobre, né? Eles falam sobre como que a educação tem que mudar para ela se readaptar à nossa geração, e aqui eles falam: a primeira coisa que tem que fazer é tem que abandonar a lógica restrita da empregabilidade, centrada em preparar para uma vaga específica e avançar a trabalhabilidade. E o que que é isso? É basicamente você estar apto para cumprir com uma função numa empresa. O que, tipo, nossa, mas isso é tão óbvio, como é que as faculdades não fazem isso? É que, na realidade, o que a gente está vendo agora no mercado, onde que tem grande maioria dos empregos, empresas de porte médio, pequeno, é que você não precisa de um time imenso para cumprir com uma função. Às vezes uma pessoa vai conseguir cumprir aquela função, certo? Por exemplo, o marketing. Eu estava conversando com um radialista enquanto a gente estava desenvolvendo um evento. E ele conversou comigo, foi muito interessante a troca de ideias que eu tive com ele. E eu contei pra ele quem que eu sou, né? E eu falei, eu tenho experiência com fotografia, edição de vídeos, edição, roteirização, basicamente toda a pipeline de criação de conteúdo, eu sei. E ele falou, cara, isso é muito foda, você é o profissional do futuro. Você é literalmente o profissional do futuro. E ele explicou esse termo e ele falou que hoje em dia as pessoas não buscam mais com altas graduações, mas eles buscam por pessoas que tenham o pacote de habilidades em específico do qual eles estão buscando para a sua empresa, né? E isso realmente me ajudou bastante. Isso me ajudou demais. Todos os empregos em que eu fui, algumas dessas habilidades, se não quase todas, foram utilizadas. E isso me garantiu uma posição de privilégio em todas as empresas que eu fui. Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa em que eu fui promovido 3 vezes em menos de um ano. Na realidade, foi 3 vezes em 3 meses, pra ser meio honesto com vocês. E isso mostra a capacidade e habilidade do empregado do futuro, que é basicamente aquela pessoa com várias microhabilidades. E se você domina um idioma, você domina a sua tecnologia do dia a dia, sabe mexer no computador, você consegue criar conteúdo, cara, você vai conseguir um emprego assim, ó, desse jeito. Claro, eu não tô falando pra todo mundo fazer o que eu tô fazendo, mas é um modelo do conceito geral que funciona hoje em dia, né? Isso tudo, junto com inteligência artificial, ou seja, você saber mexer com prompts, ser um bom engenheiro de prompts, cara, é muito potencial pro futuro, certo? É uma coisa muito boa. Então, a gente precisa de currículos mais flexíveis, modulares e empilháveis. O diploma único, linear e fechado perde espaço para trajetórias formativas adaptáveis que combinam graduação, microcredenciais e certificações intermediárias. E é isso. Você precisa se graduar de acordo com o que o mercado pede, não de acordo com o que o Mafaldo decide que é melhor, certo? O Mafaldo decidiu que ele quer fazer isso porque ele gosta disso. E é muito legal. Então ele fez letras. Mas junto com ele, 20 mil pessoas decidiram fazer letras. E 20 mil pessoas se formaram junto com ele. Num lugar onde que já tinha, por exemplo,
talvez 150 mil formados em letras buscando por empregos. Então você se bota numa situação extremamente desavantajosa. Então, se você é jovem e realmente está pensando em construir o teu futuro, construa de maneira inteligente. As microhabilidades que eu tive e desenvolver ao decorrer do tempo garantiram com que eu pudesse abrir a minha escola de idiomas, que hoje em dia ajuda pessoas que nem você a conseguirem mais dessas, como é que se chama mesmo? Micro credenciais, aonde que você aprende um idioma de uma maneira que é boa, combinada com o seu dia a dia, que fala sobre coisas que você gosta e que também não é um cursinho com vídeos pré-gravados onde que você fica sentado e entediado assistindo. É contato com o professor direto e é você praticando o inglês. Então, realmente, eu tô fazendo uma oportunidade muito legal pra vocês hoje porque eu tô botando um preço bem massa. Então, mandem uma mensagem se vocês ficarem interessados e vamos conversar. A gente monta um plano de estudos juntos de maneira gratuita pra você.